Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa quarta semana de aula. Nessa semana a gente vai estudar um pouquinho sobre segurança. Vamos entender um pouquinho aí o que é a segurança na quesito de rede wireless. Nessa semana, nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho aí os objetivos, né? A gente vai compreender a importância da segurança em rede sem fio. Vamos aprender alguns mecanismos de configuração de segurança, a filtragem de endereço por MAC e compreender os protocolos de criptografia. Então esses vão ser os objetivos aí que a gente vai atingir no decorrer da nossa aula, né? Então, qual que é a importância, né, da segurança? Na sociedade contemporânea, ao mesmo tempo em que as informações são consideradas os principais patrimônios de uma organização, as mesmas estão também sob o constante risco. A sua perda ou roubo constitui um prejuízo para a organização e é um fator decisivo na sua sobrevivência. Então, gente, no mundo de hoje, né, na atualidade, hoje praticamente um dos maiores patrimônios das empresas seria a sua informação, né? Então, hoje imagine um sistema bancário com a sua cartela de clientes, né, ou as lojas, grandes lojas com as suas cartelas de clientes. São informações, né, que são primordiais para a sobrevivência dessas empresas. Então imagine aí o risco que corre essas informações, né? A gente pode aí imaginar aí o sequestro dessas informações, que é algo que acontece quase todo dia, né? Sistemas que são invadidos aí por hackers, por quadrilhas que sequestram informações, cobram resgate em troca delas, né? Sequestra informações pessoais, né? Usa essas informações para praticar coisas ilícitas, né? Para praticar roubo. Então hoje, tanto na parte de patrimônio empresarial quanto no pessoal, é muito importante ter segurança, né, quando se diz em quesito de informação. Então, a parte da rede sem fio hoje é muito importante ter uma segurança nela, porque hoje é a vulnerabilidade, porque o sinal chega em locais aí que talvez não deve chegar. Então chega o sinal e se ele tiver um sinal que é fácil de ser invadido, que não tem uma segurança, vai ter aí um acesso a informações indevidas, né? Então, por que é importante? Porque isso hoje, a segurança hoje é o que vai definir se aquela rede está vulnerável ou não, ok? Os equipamentos hoje de rede Wi-Fi, eles vêm definidos como algumas configurações de fábrica, né? Vamos ler aqui o enunciado para a gente entender um pouquinho. Os aparelhos de rede sem fio saem de fábrica com senhas de administradores e endereço IP padrão. Caso essas informações não sejam trocadas pelos administradores de rede, poderão permitir que pessoas mal intencionadas utilizem dessas informações em uma rede-alvo e tenham condições de ter acesso ao roteador wireless, podendo ter acesso aos computadores que estão associados à rede sem fio e modificar as informações do próprio roteador. Então, hoje todo o equipamento de rede Wi-Fi, né, um roteador, um access point, ele vem com uma configuração pré-definida de fábrica. Então ele vai ter seu endereço IP padrão, ele vai ter o seu usuário e senha de login padrão, que a gente viu na aula anterior, né? Então tem essa configuração padrão de fábrica. Então toda vez que você configurar um equipamento desse, configurar um roteador, tem que lembrar de alterar esse IP padrão de acesso, alterar esse usuário padrão, alterar essa senha padrão. Por quê? Além do teu sinal estar sendo, né, enviado aí a um local que talvez não seja necessário, ou tenha alguém que vai aproveitar disso para poder invadir seu equipamento, se ele acessar a sua rede Wi-Fi e ver que o IP é o IP padrão, o usuário padrão, a senha padrão, vai ficar muito fácil, vai ficar muito vulnerável, né? Você não vai dificultar, então ele vai ter o acesso aí às configurações do seu roteador e inclusive ter acesso também até computadores da rede que faz parte daquele equipamento. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então configuração de fábrica não se deve deixar, tem que ser alterada. A gente já passou isso na aula anterior, mostrei para vocês como que faz essa configuração. Isso varia de cada equipamento, né? Como você altera o IP, como você altera o usuário, como você altera a senha. Mas isso aí hoje é fácil, basta você buscar o manual do equipamento que vai estar te orientando, certo? Então por isso que é importante não deixar essa configuração de fábrica, ok?
A gente tem uma questão dentro dos equipamentos, né, dentro de roteadores e modems, que é para aumentar essa segurança, né, a gente tem uma filtragem por endereço de MAC. O que seria isso? Para aumentar a segurança da rede sem fio, é muito interessante utilizar o filtro por endereço MAC, Media Access Control. Desta forma, somente os computadores que possuem endereço MAC da sua placa de rede cadastrado no roteador podem se associar ao aparelho e ter um acesso à rede sem fio. O que seria isso? O que é esse MAC? O MAC é um endereço físico, tá? Todo equipamento hoje que possui rede, tanto um celular, um notebook, uma placa de rede, uma televisão, né? Qualquer equipamento que tenha um acesso à rede, ele tem esse endereço MAC, que vem registrado de fábrica no equipamento. Então esse endereço ele é único, tá? Cada equipamento tem seu endereço único. Então é como se fosse uma identidade, como se você imagina um chassi de carro, né? Seria o endereço único desse equipamento. E esse endereço pode ser usado para cadastrar esse equipamento, né? De forma, você acessa as configurações do seu roteador ou do seu modem e faz um cadastro desse equipamento, que só vai poder ter acesso a essa rede equipamentos que estão cadastrados, né, com seu endereço MAC. Então é muito simples. Imagine aí que vocês têm um roteador, vocês vão lá e cadastram o equipamento de você. Você cadastrou o seu celular, por exemplo, você tem acesso à rede, mas se chegar um vizinho, um amigo, se ele não tiver o cadastro, ele não vai ter acesso à rede. Então, inclusive, a rede nem precisa ter senha, né, porque ela vai ter lá o acesso somente quem tem o endereço MAC cadastrado. Você já deve ter visto aí, você pega seu celular, quer buscar algum sinal de internet aí algum dia, você pesquisa sinais Wi-Fi e você vê que existem alguns sinais abertos sem senha, né? Provedor de internet faz muito isso. Ele tem um sinal aberto ali, chega até teu aparelho, porém você não consegue conectar. Você clica para conectar, ele não tem senha, mas você não conecta. Por que você não conecta? Porque seu endereço MAC não está associado àquele equipamento, né? Então você não tem esse acesso. Então isso chama filtragem de endereço por MAC, certo? No celular hoje, basta você ir nas configurações de rede do aparelho, você consegue ver o endereço MAC dele. Eu deixei uma imagem aqui que mostra aí naquele modelo de roteador do DIR 600, da D-Link, como que vocês fazem isso. Então aqui na opção avançada, Advanced, você clicando aqui em Network Filter, você tem a opção de filtrar por endereço de MAC, né? Então aqui, ó, esse aqui é o endereço de MAC, ó lá, 005DFF672328A. Esse é o endereço de MAC. Então aqui os endereços que tiver nessa lista vai ter acesso à minha rede. O que não tiver não vai ter acesso. Tá? Então a gente consegue colocar aqui um número aí de equipamentos, né, para poder fazer esse acesso, ok? Tem duas opções de obter esse endereço MAC. Eu tenho pelo equipamento, eu vou até o aparelho e verifico o endereço MAC. Ou então, antes de eu fazer esse bloqueio, o equipamento estando conectado à minha rede, eu consigo ver também pelo DHCP, né, a lista de clientes DHCP, eu consigo ver quais equipamentos está conectado e obter o endereço MAC deles também, certo? Protocolos WEP e WPA2. O que é isso? Hoje, quando a gente vai configurar um padrão de senha, né, para acesso ao roteador, a senha que quem vai acessar seu Wi-Fi, a gente tem alguns protocolos de segurança, né? E existem esses três tipos. Tem a diferença entre cada um deles, né, em questão de segurança, e a gente vai entender um pouquinho aí qual que é a diferença deles. O WEP é um protocolo que utiliza algoritmos simétricos. Sendo assim, existe uma chave secreta que deve ser compartilhada entre os computadores e o roteador para cifrar e decifrar as mensagens trafegadas. Porém, foram mostradas exigências de grandes problemas de segurança. De grandes problemas de segurança com o protocolo WEP, comprovado que não é adequado para prover privacidade em uma rede sem fio na camada de enlace. Estudos realizados sobre o protocolo WEP demonstram que ele deveria ser utilizado em conjunto com outra solução de criptografia, como o IPsec ou SSH, Security Shell. Então, o protocolo WEP, hoje, ele já quase não é usado mais, tá? Ele é uma tecnologia um pouco ultrapassada, é um protocolo mais antigo, porém ele é disponível ainda.
Por quê? Ele era um protocolo com um algoritmo simples, né? Ele tem um algoritmo aí que tem uma questão de segurança muito fácil, porque ele tem uma opção de cifrar e decifrar essas mensagens trafegadas. Então, hoje existe aplicativo, existe programas que conseguem quebrar uma senha configurada nesse tipo de protocolos. Então, hoje, se você trabalha com o protocolo app na sua senha, você não tem segurança, tá? Então, hoje não é interessante você configurar dessa maneira, porque é uma senha fácil de ser quebrada, tá? Essa tecnologia aqui, hoje existem programas que você consegue quebrar essa senha, então não é seguro usar esse tipo de protocolo, ok? O protocolo WPA, Wi-Fi Protect Access, surgiu para suprir os problemas de segurança do app. Então veio esse protocolo WPA para suprir aqueles problemas do app, né, como a gente falou anteriormente. O WPA possui um protocolo denominado TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, responsável pela gerência de chaves temporárias usadas pelos equipamentos em comunicação, possibilitando a preservação do segredo mediante a troca constante de chave a cada 10 mil informações trafegadas. Então, esse protocolo WPA ele veio para suprir essas necessidades, né, que o app não tinha, né? Então, essa questão aí da integridade aí dos dados, né, que você conseguia buscar essa chave, no protocolo WPA já não tem isso. Então, já é muito difícil quebrar essa senha quem usa a questão do WPA. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Ok? Depois veio a evolução, né? O WPA, surgiu o WPA2. Né? Ele é baseado na especificação do final do padrão 802.11i. É uma melhoria do WPA, então ele é a versão mais moderna, né? Uma versão melhor do WPA, que utiliza o algoritmo de encriptação denominado CCMP. O mais seguro de todos. Então, a criptografia dele, ele vai ser feito com esse protocolo, né? Com esse algoritmo, né? E o algoritmo CCMP é o mais seguro hoje. Então, essa tecnologia WPA2, né? Ela baseia nessa especificação e ela tem uma segurança bem acima aí do app, né? E mais avançada que o WPA. Então, hoje a versão recomendada seria o WPA2, o tipo de senha, tá? Então, hoje, para você configurar essa senha aí hoje no seu roteador, procure usar o WPA2, ok? O envio e recepção de sinal, né, também é uma questão de segurança. Por quê? Ao contrário das redes cabeadas, o posicionamento dos roteadores pode ser crucial na qualidade de segurança da rede sem fio. Como na maioria dos equipamentos wireless, vem com antenas omnidirecionais. Fica complicado gerenciar o raio de cobertura do sinal, pois um roteador próximo a uma parede enviará sinal tanto para dentro quanto para fora do ambiente, e que pode não ser desejado pelo administrador de rede. Então, a hora de posicionar o seu equipamento, tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Eu tenho aqui, ó, nessa imagem A, eu tenho aqui uma sala e eu tenho meu roteador posicionado no meio da sala. Vê que o meu sinal ele propaga somente em volta, né? Que a antena dele é o omnidirecional, ela manda um raio em volta. Então o sinal que está propagando dentro da sala. Se eu posicionar esse roteador no canto, né, nessa figura B, vocês vão ver que o meu sinal propaga dentro da sala, porém ele sai do lado externo. Então aqui fora eu vou ter um sinal e é arriscado ter uma sala do lado ou ter algum vizinho aí que consegue captar esse sinal e está acessando a minha rede. Então tem que tomar cuidado aí no posicionamento do equipamento, certo? É a questão de segurança também no sinal emitido, beleza? Uma outra forma de melhorar a segurança com relação à propagação do sinal é utilizando as antenas direcionais, né? Ou então, no caso do firmware do roteador, permite fazer uma operação de diminuir a potência do sinal. Que é isso? Você pode tanto usar uma antena diferente dessa OMI, que é a antena direcional, que ela vai apontar, né, apenas numa direção do meu sinal. Então ele vai evitar de transferir o sinal meu, no caso, para fora da sala ou na lateral, ou propagar esse sinal em local que eu não quero. Ou então eu posso diminuir também a potência de transmissão. Então, dentro da opção avançada da minha rede sem fio, eu tenho a opção de
transmit power, potência de transmissão. Eu posso abaixar essa potência para o meu sinal não chegar tão longe. Eu posso colocar, por exemplo, eu quero que pegue só na minha sala, e eu abaixo a potência e deixo o sinal mais fraco. Ele vai pegar somente dentro daquele ambiente. Tá? Então, dentro do roteador aí tem essa configuração para diminuir isso e você consegue ter um sinal com alcance mais fraco. Ok? Bom, gente, o que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Deixei para vocês aí um vídeo muito interessante, né? Um vídeo aí para complementar o estudo de vocês. Espero que todos assistam, uma reportagem muito interessante em relação à segurança Wi-Fi. Tá? Deixei algumas atividades valendo nota, todo mundo faz, né? Atenção aos prazos, tá? E uma ótima semana de estudo, tá? Boa semana para vocês.